amigos, tudo bem com vocês? Olha, hoje eu tô num programa bacana aqui, um programa curtinho, um programa leve. Eu tô sempre entrevistando as pessoas aqui, é normal que isso aconteça, é um programa de bate-papos, né? E eu tô com um parceiro aqui, um colega, um colega de profissão, um ser prestigiado. Ele gravou um programa comigo aqui agora e vai ao ar semana que vem. Mas aproveitei a presença dele para gravar esse mini programa aqui, esse programa sutil, para falar coisas legais para vocês. Está na câmera central aqui. Quero meio que comunicar uma notícia bacana aqui, um negócio legal. Falar sobre o projeto do Pó de Pedra. Estou aqui com o Lúdson Zampiroli. Obrigado, irmão, por estar aqui com a gente hoje, tá? Quero ver as novidades agora. Pois é, eu venho meio que gravar esse programa para prestar uma conta a você que é seguidor assíduo do canal, para você que está com a gente aqui, que acompanha o canal. Se a gente for contar o tempo desde a origem, já vai fazer 2 anos já, né? Mas ao ar, assim, com programas diários, a gente tem 1 ano agora. E eu quero agradecer também, agradecer a nossa audiência, agradecer as pessoas que têm estado com a gente ao longo dessa jornada. Bom, sem mais delongas, para quem não me conhece, meu nome é Bruno Ramos, né? Trabalho no setor há muitos anos, né? Tive a honra e a oportunidade de trabalhar em grandes empresas do setor, na área de gestão, na área de comercial, de vendas, de inteligência também, né? E o Lúdson também é um parceiro nosso aqui, é um consagrado designer industrial, da consultoria, atua em algumas empresas importantes do setor, está sempre trazendo coisas novas na área de design, desenvolvimento, já também deu consultoria no CTMAI como eu, teve uma época que a gente foi um pouco contemporâneo nisso. E eu quero falar um pouco sobre julho para frente do Pó de Pedra, tá bom? Primeiro eu quero falar um pouquinho da nossa história até aqui. Bom, quando eu e o Serginho aqui, nós pensamos o Pó de Pedra, pessoal, a gente fez um estudo de mercado, sabe, Lúcio? Uhum. A gente fez uma análise e vislumbrou que realmente estava faltando um canal que falasse de pedra. Sinto falta. Não é verdade? Imagine você que um setor que em 2025 faturou algo em torno de 3 bilhões de dólares, ou seja, na casa dos 15 bilhões de reais em um ano, né? Os números oficiais é 1,5 bilhão de exportação e algo em torno de 1,5 bilhão também de mercado interno. Então, um setor muito grande, um setor pujante, um setor vivo, um setor que emprega muita gente. E esse setor não tinha um canal, cara, na internet. Existem canais de mineração, né, um ou outro aí que fala sobre mineração de maneira mais ampla, né, inclusive commodities. Existe também, cada empresa tem suas iniciativas, né, já teve empresa A, B, C, D, H que abriu lá um podcast, né, abriu suas estratégias de comunicação e de marketing, isso é louvável, é normal, isso existe. Mas um canal, né, um podcast que falasse de pedra como um tema central, não tinha. O Pó de Pedra, ao que me consta, é o único ainda, né, no setor. Pode ser que apareçam outros por aí, mas a gente nunca vai perder o posto do gênese, né, da ideia. Né? E por que eu pensei nisso, o Serginho pensou nisso, e os colegas que começaram o projeto comigo aqui pensamos nesse canal? Porque a gente sabe que existe um público que está mudando um pouco da equação. Não sei se você tem visto agora, por exemplo, estamos em época de Copa do Mundo, né? Então tem vários posts, não sei se apareceu algum para você, montando um pouco do tração do paralelo, né? Do canal, da emissora tradicional, da Rede Globo, né? Que tem 40 anos de experiência em transmissão de Copas, né? Galvão Bueno, que não está na Globo mais, agora está no SBT. E um canal novo, o Cazé TV, que surgiu recentemente, o Cazé TV, que chegou aí... E aí, Serginho, tudo bem? Que aí você chegou aí com uma Copa... transmitiu a última Copa de 2022 e agora está transmitindo essa e mostrando a preferência da galera pelo canal, pela rede do podcast, né, pelo canal de internet, canal de YouTube. Um grande sucesso. Né? Então, esse sucesso, esse marco, essa trajetória, existe um público que quer esse formato, sabe? E aí a gente tem vários podcasts
A gente tem vários podcasts de sucesso no Brasil, né? Que arregimentam, que carregam em si uma audiência enorme, né? Eu acompanho muito Inteligência Limitada, até me pauta um pouco, assim, modela um pouco o que o Vilela faz lá, né? Você tem o Flow, você tem um que eu não assisto, mas eu sei que é fortíssimo, o Podpah e tal, e outros canais, são vários, né? São vários grandes canais de podcast aí pelo Brasil. E a gente entendeu que existe uma lacuna nesse sentido. As pessoas querem conversar, as pessoas querem entender por quê. Por que eu vou comprar pedra? Né? Porque aonde eu vou comprar pedra? Aonde é o melhor lugar para comprar pedra? Por que a pedra é melhor ou é pior? E não tinha um canal para ter esse bate-papo. Hoje, como é que o cara acompanha o podcast? Tem o cara que para, né, tudo e fica assistindo, mas tem o cara que às vezes bota no carro, né? Bota no Spotify, bota no... Não é verdade? E às vezes está viajando e está ouvindo esse bate-papo e se sente parte disso, isso é legal. Eu tenho um ouvinte nosso, tem tempo agora que ele não fala com a gente, mas ano passado, cada programa ele mandava uma mensagem: Bruno, tô no metrô aqui, tô indo trabalhar e tô ouvindo Pode Pedra e tal. Então, esse é um público que carece de ser atendido e um setor como o nosso precisava de um canal como esse. Você pensa assim também, Lúcio? Você acha que isso foi uma boa iniciativa, o Pode Pedra? Eu acho que, o resultado que você já está conseguindo ainda vai um pouco além também. Né? A empresa de pedra, o empresário de pedra, com todas as dificuldades, as vivências, né, que aparecem, né? Ouvir um colega que seja concorrente falando, colocando a sua experiência, né, como que ele lidou com um determinado tipo de situação, né, determinado tipo de inovação e tudo mais, enriquece conhecimento, e pode provocar aí também algumas mudanças, alguns aprimoramentos, né, também. Então, acho que o fato de você orientar um canal específico para pedra, né, não é só para um público consumidor, mas sim para um público executor. Exato, a gente tem... Tem a questão de funcionários. Né? Essa semana, né, uma arquiteta de Belo Horizonte, né, falou assim: Ludson, eu vi um podcast seu e entendi um pouco mais, eu gostei muito de uma fala sua que você fez assim, assim, assado. E às vezes a gente, no dia a dia, a gente não usa isso como marketing. Não tinha o contato direto com essa pessoa, mas essa pessoa entendeu um pouco mais de mim. É verdade. Aprendeu um pouco mais e me questionou. Então, são diversos tipos de resultados que você consegue com essa propósito. E aí a gente foi começando um trabalho, obviamente, cara, e com inexperiência. Eu não sou um comunicador do YouTube, né, cara? Eu até me comunico bem, eu tenho a vida inteira eu me comuniquei, ambiente de música, né, que a gente atua na igreja, liderando pessoas na empresa. Eu sempre tive facilidade de me comunicar, fui professor durante muitos anos, então, sendo professor, a gente acaba tendo que deixar a coisa um pouco didática, né? A fala um pouco mais didática. Então, esse timezinho eu sempre tive. Mas eu também nunca comuniquei, eu tenho muitas deficiências ainda. O Pode Pedra tem muitas deficiências que vão ser aprimoradas com o tempo, com a nossa inserção aqui. Fazendo, a gente aprende fazendo, né? Sim. E esse trabalho que você faz também inspira. Então, depois da minha primeira participação aqui junto com você, eu falei assim, cara, eu não sou um comunicador da internet. E a gente precisa passar a ser, né? Tem muita gente boa, né? Tem muita gente inteligente, conversas inteligentíssimas que eu tenho com amigos e tudo mais. Eu falei assim, puxa vida, por que não poderia estar disponível para mais gente tá entendendo esse ponto de vista e depois somar, mesmo criticando. Então, é verdade. Eu dividi a minha execução aqui, a criação do Pode Pedra, com outra empresa, outros negócios que eu tinha e tal. E agora, a partir de julho, eu tomei a decisão de botar a faca no dente para cima aqui, para a gente realmente alcançar novos patamares, né, de execuções e de coisas. E nesse interim, pode botar na central aqui, ou Daniel, fazendo favor, para a gente conversar aqui.
nesse interim, nessa decisão, eu estou passando aqui para comunicar, para já dar o spoiler, né, para dar o teaser, né, da indústria, chama assim, do que vem por aí, olha só. E aí eu vou explicitar. E eu vou falar assim, ser muito verdadeiro e franco com vocês, porque isso aqui vai ficar como um documento dessa trajetória evolutiva nossa. Quando eu pensei o Pó de Pedra, e eu quero falar isso agora para o empresário, você que é empresário, me ouça, por favor. Eu tenho uma bronca comigo, eu tenho uma visão de mundo, sabe, depois de 30 anos de mercado, trabalhando em várias frentes diferentes, eu tenho uma visão que é o seguinte, eu preciso dar informação à Dona Maria. Quem é a Dona Maria? Porque você falou na entrevista que nós fizemos, a gente sempre tem a visão de que o nosso cliente é o arquiteto. E ele é mesmo, eu não estou falando hora nenhuma que ele não é, que tem que ser respeitado, que tem que ser prospectado, porque ele que tem uma influência grande, um poder decisório grande na definição do material que vai ser usado. O arquiteto é importante, o marmorista é extremamente importante, o depósito é extremamente importante, a construtora, mas o dono de dinheiro, em última instância, quem toma a decisão é a Dona Maria. Quem é a Dona Maria? A Dona Maria é a dona do gosto, é a dona do dinheiro, é ela que toma a iniciativa de comprar. A Dona Maria, o seu Zé, que seja, né? A dona de casa, né? A pessoa comum, que às vezes tem uma boa renda, ganha 100 mil por mês, 500 mil por mês, ou ganha 10 mil por mês, ou ganha 5 mil por mês, não tem problema. Mas essa pessoa que toma a decisão de comprar, concorda comigo? De construir? Concordo. E não adianta, às vezes, essa é a minha defesa, empresário. É isso que eu quero que vocês entendam, que foi o que eu pensei em relação ao Pó de Pedra. Que eu posso estar errado também, vocês vão me corrigindo aí. Mas eu penso o seguinte, muitas vezes a Dona Maria, que tomou a decisão, vou construir lá no Alphaville, vou fazer uma casa boa, eu quero sair de apartamento, ou eu vou reformar o meu apartamento, ou vou construir uma casa de praia, e eu quero pedra nessa casa, eu quero pedra nos lugares. Às vezes ela delega para o arquiteto a decisão do material, né? E é normal que assim seja, o arquiteto é pago para isso, é o cara que estuda, que é a mente inventiva ali. Mas se a Dona Maria tiver o acesso à informação, muitas objeções que a pedra foi construindo ao longo do caminho vão desaparecer quando ela vai passar mais segurança, inclusive para pedir ao arquiteto o que ela quer. Sim. Não é verdade? Concordo. Porque o arquiteto, ele tem um leque de opções, de gostos e de compreensão de mundo, de design, de estética, de organização, que ali vai contribuir muito com a execução do projeto e com a idealização do projeto. Mas se a Dona Maria tiver a convicção de que, não, eu quero essa pedra aqui, eu vi lá no post da empresa A, da empresa B, da empresa C, e esse produto me agrada, é isso que eu quero. Quando vier a objeção de algum ente da cadeia que fala, não, mas esse material infiltra, não, mas esse material mancha, mas esse material quebra. Então a Dona Maria vai ter assistido o Pó de Pedra, não, mas eu sei que se botar o produto tal aqui, isso dá a proteção hidrofugante do material, é isso que eu quero. Você me entende? Eu vou subsidiar o tomador de decisão, o dono da obra, muito mais com a aquisição dela e com a escolha dela por pedra natural. Então, o empresário, a intenção, em última instância do Pó de Pedra, é provocar a dona de casa de que a pedra natural é um bom negócio. São muitos elementos. Por exemplo, uma casa hoje feita, a mesma casa feita em pedra natural e a mesma casa feita em porcelanato, na hora da venda e da pré-venda, a pedra ela tem a capacidade, o poder de valorizar entre 30% a 40% o valor do imóvel. E não sou eu que estou dizendo isso, são dados oficiais, dados de imobiliários, de avaliadores que já tiveram aqui. Eu trouxe muitos corretores de imóveis aqui, lançamentos de produtos, que atestam isso. Uma casa, você vai entrar numa casa que, poxa, ela está toda bem feitinha em uma pedra natural, ela vai valer mais do que uma casa feita em porcelanato, em azulejo, né? Então, assim... Eu acho que ainda vai um pouco além. Diga. Eu acho que vai a questão da durabilidade. Exato. Manutenção. Então, você tem ali uma série de itens, né? Não só do valor financeiro, que pode ser, mas a questão do uso mesmo.
As pessoas vão lidar com a pedra, né? Vão usar a pedra, né? E as pessoas em sua casa, ou seu escritório, vão receber outras pessoas. E a pedra, por ser natural, ela apresenta uma condição única. Então a pedra ela vai trazer uma história, né? Que a Dona Maria ela pode contar assim, puta, nossa, chega uma visita em casa, nossa, que pedra linda. Você gostou? Então, são várias assim, sensações. Dá um gancho, não, exatamente. Várias histórias aí que podem ser somadas. Né? Não, tudo é muito lindo, cara. E você explicar isso, né? Ser registrado num podcast que o pessoal pode assistir em qualquer horário, né? Em vários lugares, né? Também. Então, pode estar na cama. Né? Não tem mais o uso de uma televisão de canal aberto. Não. Eu tenho meu Netflix, eu tenho o meu acesso ao YouTube, né? Seja na minha sala, seja no meu quarto, né? Seja no meu carro, né? E aí eu migro, eu escolho aquilo que eu quero assistir. A mídia que você quer assistir. Essa foi a nossa intenção, meus amigos. Pode botar nessa daqui, Daniel? Hoje eu tô meio que conduzindo aqui, diretor de imagem aí, de corte, Daniel que comanda as picapes aí. Mas olha só, para ficar claro para o empresário da pedra, para as pessoas envolvidas na pedra aqui, o intuito do Pó de Pedra sempre foi ser um catalisador de informação. A gente se colocou nessa posição e é uma pena que algumas pessoas até essa altura do campeonato não tenham entendido isso. A gente faz isso aqui, a gente fez um investimento na casa dos muitos valores, né? Aqui, equipamento de ponta, a gente é elogiado toda vez que as pessoas veem o nosso estúdio. Eu falo isso com humildade, com o pezinho no chão, né? Mas a gente tem que falar, né? A gente tem uma estrutura aqui invejável, né? E eu elogio. Pois é, e obrigado. E eu agradeço a todo mundo que elogia. E a gente fez tudo com muito carinho, com muito esmero, porque a gente sabia que tinha uma responsabilidade embarcada nisso, né? Eu estou pegando meus 30 anos de profissão, poderia estar, né, em qualquer outro lugar, mas eu escolhi estar aqui. E outra coisa, quanto que eu te cobrei para você vir aqui hoje? Falar? Zero. Nunca cobrei nada de ninguém. A gente conta com as empresas que entendem o valor dessa operação, que entendem o valor dessa iniciativa, né? Essas empresas que enriquecem esse trabalho. Então, assim, eu digo isso com muito carinho, muito respeito a você, para você abrir um pouco a sua consciência. Hoje, o setor não tinha um canal dele, para falar das pedras dele. Hoje tem. Isso é a primeira justificativa, a primeira fala minha. Pó de Pedra está aqui, vencendo barreiras, vencendo obstáculos e crescendo a cada dia, né? A segunda coisa que eu quero falar é o seguinte. No decorrer da nossa construção da nossa pauta editorial, né? Quais os convidados, quais os temas, quais os assuntos. Bom, primeiro, seria muito fácil para mim criar polêmica, porque a polêmica gera muito engajamento, a polêmica gera muito resultado. Mostrar a bundinha na internet aí, agressivo, né? Fazer um sensacionalismo, isso seria muito fácil, atrairia muitos views aqui, muitas informações aqui, né? Trouxe até uma pessoa extremamente relevante aqui no setor que passou por uma situação particular dela. Quem pegar a referência aí que pegue, e ela sabe, eu poderia explorar o fato da pessoa estar passando por uma situação de exposição. E fui questionado por isso. Pô, por que você não perguntou isso aqui, fulano, beltrano, ciclano? Falei, rapaz, e eu trouxe a pessoa que tem habilidade em falar sobre o setor imobiliário, e ela falou sobre o setor imobiliário. E nós falamos, e tratei a pessoa com o maior respeito aqui, como tenho tratado todo mundo. Pouquíssimas vezes, poucas vezes, posso contar no dedo 3, 4 vezes aí no máximo que eu fui desrespeitado aqui. De resto, eu fui muito respeitado por todo mundo. Mas eu não busco sensacionalismo, eu nunca quis subir assim. Seria muito fácil, gente, falar de qualquer outro tema, sabe, Lutz? Mas eu me ative a falarmos de assuntos de valor. A gente está aqui falando de uma maneira sóbria, de uma maneira racional, de uma maneira construtiva. E poderia estar aqui hypado já, né, com milhões e milhões. A gente já atingiu 1 milhão de views aí no período. Isso é para comemorar de pé, igreja! Parabéns. Mas
estamos construindo uma audiência saudável, sólida e responsável e responsiva. E haja vista, sou elogiado quando encontro pessoas que entendem do setor, que acharam que o nome era engraçadinho no início, Pó de Pedra, acharam que o negócio é pro lado da esculhambação, e quando viram que a gente, na verdade, estava fazendo um trabalho sério aqui, de construção de até memória, sabe, Lúcio? Nós estamos salvando a memória do setor. A gente tem um quadro aqui chamado Pioneiros da Pedra. Quantas histórias estão sendo contadas aqui, cara, que se perderiam? Sim. E nós estamos resgatando essas histórias. Então, você que é empresário do setor, fique atento a isso, cara. Daqui a 100 anos, daqui a 50 anos, daqui a 30 anos, daqui a 10 anos, você vai poder ouvir histórias de pessoas que talvez não vão estar conosco mais pela idade, né? Porque a vida é passageira mesmo. E passaram por aqui e registraram suas histórias. Isso, para nós, é um motivo de muito orgulho, sabe, Lúcio? A gente conseguir também salvar um pouco da história do setor. Sim, o registro disso, né, e perpetuar o acesso a essa informação é extremamente válido. Essa maneira respeitosa não precisa ser desrespeitoso. Né? Eu acho que o seu trabalho, a maneira como você conduz, edifica. Que bom, cara. E essa edificação, eu acho que é bacana, o registro é bacana, então os propósitos, né, que você está colocando, né, são todos que eu concordo, aprovo, apoio e desejo um grande sucesso. E vamos crescer junto, cara. E obrigado por você estar aqui comigo na bancada hoje para eu registrar esse programa, que eu tenho certeza que também, do meu ponto de vista, vai ser um programa histórico, porque a gente está fazendo um balanço, né? Sobre isso aí. Quero agradecer também, ao longo desse caminho, fomos muito respeitados pelas instituições, né? O Cindy Rochas esteve aqui já, o Centro Rochas mais de uma vez, né? A Marmomac, a Flávia, é muito parceira nossa, nos convidou para estarmos lá na Marmomac em São Paulo. Nós cobrimos, fomos o podcast oficial lá, fomos o podcast oficial na Cachoeira Stone Fé. Nós fizemos um trabalho de extrema hombridade em relação a isso tudo. Então, é sinal que o setor também nos respeita e a gente se sente honrado com isso. Mas eu também quero dar uma justificativa final aqui, para o programa não ficar muito longo, que, entendendo, tudo muda, o mercado muda, as coisas mudam, a gente vai, a partir de julho, estamos aqui nos preparativos, nos bastidores, para implementar uma grande transformação no Pó de Pedra, positiva. E aí você também está sabendo de primeira mão. Bom, eu tomei uma decisão que eu falei assim, cara, eu preciso falar com o público do médico, porque o público do médico constrói e usa pedra. O médico reforma a clínica dele, reforma o consultório dele, ele também usa pedra. Então eu preciso me aproximar desse público. E nós criamos o Pó de Pedra Saúde. E foi assim com outras áreas também. Nós criamos o Pó de Pedra culinária, o Pó de Pedra agro, o Pó de Pedra música, para trazer os artistas, porque quando tem o final de ano, chega as festinhas, todo mundo contrata um músico para tocar, né? A música atrai um público muito grande, os próprios músicos nos procuram para isso. Pó de Pedra Fé, para falar de espiritualidade, afinal de contas, muitas igrejas, muitas empresas têm algum momento lá de solenidade, né, religiosa, né, fazem uma oração, fazem uma reza, né? Então, todo mundo tem a sua fé, a gente traz pastores, padres, líderes religiosos para a gente conversar sobre espiritualidade e fé, né? Então, tudo isso acabou entrando em quadros. O Pó de Pedra tem vários quadros, quem acompanha a gente sabe disso. Tem o Pó de Pedra Música, Pó de Pedra Fé, Pó de Pedra Agro, Pó de Pedra Corretores, Pó de Pedra Arquitetos do Brasil, né? E isso, ao meu ver, foi um grande ganho, um grande avanço, porque a gente conseguiu ser poliglota, falar várias línguas no mesmo contexto da pedra. Mas a boa notícia é que, e aí que entra a novidade, essas áreas cresceram tanto que elas não estão cabendo mais no Pó de Pedra. Eu preciso liberar o Pó de Pedra para ele continuar falando só de pedra e levar as demais áreas para outras conexões. E nesse sentido, a gente vai inaugurar, a partir de julho, outros canais afiliados, né, conectados dentro do ecossistema de comunicação do Pó de Pedra, mas vamos ter canais específicos para falar dos temas específicos. Então, por exemplo, uma vertente nossa, Lúcio, que ficou muito forte aqui, foi o Pó de Pedra Política, né? Pó de Pedra Política, graças a Deus, conquistamos o respeito dos políticos, eles vêm muito aqui,
pedem para estar aqui, e para mim é um motivo de muita honra, muito orgulho, porque sem política a gente também não faz nada, né? E o Pode Pedra Política vai se transformar num outro canal, o Corte Político, né, o canal de política do Pode Pedra, em que a gente vai destinar os vídeos, as gravações, as filmagens, as entrevistas, os bate-papos relacionados à política para um canal específico de política. Isso ajuda o algoritmo compreender também os temas, porque os diversos temas eles são bons, mas eles confundem um pouco o algoritmo na hora de entregar o conteúdo. Então a gente aposta que os canais apropriados serão uma base importante para alocar os temas de maneira mais específica, sempre confundindo da pedra. A pedra vai estar sempre presente aqui. Então a grande novidade é que a partir de julho a gente vai inaugurar, a gente vai lançar novos canais de comunicação dentro do ecossistema do Pode Pedra. O Pode Pedra vai continuar aqui desse mesmo jeitinho, mas eu vou ter mais tempo, e mais cuidado e mais preparo para a gente, quando trouxer o Lúcio aqui na próxima vez, né, no novo formato do Pode Pedra, Lúcio. Então a gente vai ter uma pauta um pouco mais estruturada para a gente levar assuntos quentes, porque não faz muito sentido. Um exemplo, tá? A gente está hoje falando de Jogo do Brasil e eu chego aqui falando do problema do carrapato, né, no boi Nelore. Ah, mas tem público? Tem. Então ele precisa estar dentro do canal do que quer ver o carrapato, né? Porque senão eu acabo confundindo o algoritmo e o público mesmo. Porque, como eu tenho vários temas, às vezes o cara tá até animado a assistir o tema de hoje do Pode Pedra. Aí eu venho lá com o Pode Pedra Saúde. Aí ele fala, pô, mas eu queria assistir da pedra. Mas ele até tem o recurso de ir lá olhar os programas anteriores, ele faz isso. Mas quem quer assistir o assunto quente, o assunto do momento, a gente acaba perdendo esse gancho. Tá entendendo, Daniel? Então, é importante eu gravar esse programa para registrar isso. O Pode Pedra vai mudar, porque ele cresceu, porque ele expandiu, ele precisa crescer mais. E é igual árvore, né? Que você precisa podar, né? É um contrassenso, né? A árvore você precisa podar para ela crescer, não é verdade? E é assim que a gente está fazendo a partir de agora. Bacana. É extremamente complexo você tomar essa decisão, tá? Pelo seguinte, quando você me fala do segmento dos médicos, tá? Cara, uma vez eu fui numa feira em São Paulo chamada Hospitalar. É uma das maiores feiras, né, estruturas de feira que eu já vi na vida aqui no Brasil, né? E os caras consomem pedra. Isso é um segmento. Escritório de arquitetura específico da área hospitalar. O consumo de pedra, o alto valor agregado, as clínicas que são construídas, né, que está crescendo, os consultórios médicos, a parte de hospitalar mesmo, né? Então você tem ali um segmento de pedra, de consumo de pedra muito bacana para ser explorado. Supermercado. Eu lembro a Gramobras. Então, uma mármore. Eu tenho que trazer a Araciele aqui também. Araciene. Araciele é minha amiga. E Arelise. Então, as duas são incríveis. Eu lembro, 2008, mais ou menos, né? Na época eu trabalhava com o pessoal do Bruno Zanetti. E aí fiz uma visita a elas. E ela mostrou lá a sua produção, sua indústria e tudo mais, né? Falei assim, quem é seu cliente? Meu cliente é supermercado, igreja, né? Falei assim, por que você expõe na Feira de Pedra? Eu falei para ela, não expor na Feira de Pedra. Você tem que expor numa feira de supermercado. Então ela começou a participar em feiras de supermercado. E deu super certo. Deu super certo. Um segmento que consome ali não sei quantos mil metros quadrados a cada supermercado. Então, micromercados e tudo mais. Então você tem supermercado. A parte sacra, existe feira sacra. Não tenha dúvida, sim. Feira gospel lá. Existem empresas
né, meu, que atuam especificamente nesse setor, um destaque muito grande. Sem dúvida. Você tem os mormons, você tem a Igreja Católica, você tem uma sequência, ali, uma variedade ali dos evangélicos, mesquitas, né, sinagogas, enfim, a parte sacra é um segmento, né, que a arquitetura sacra também é especializada. Verdade. Né? Então, tudo que você falou são segmentos. São segmentos. Não precisa confundir, você pode puxar para a pedra. É verdade. Tá? E É trabalhar verdade. em cima desses assuntos. Mas é isso que nós vamos fazer e eu tô gravando esse programa para registrar isso para quem tá em casa, para quem é fã do programa. O programa vai mudar para melhor. A gente já tem um público cativo aqui, um público fiel, um público... De vez em quando o pessoal marca lá no Stories, no Instagram. Pô, tô assistindo o Pode Pedra aqui agora, e papapá. Então, assim, não é fácil, né? São decisões, assim, tudo é milimetricamente calculado para a gente chegar a algum lugar aqui e tal, mas ao mesmo tempo é gratificante, é muito gostoso. Nós sabemos que o pessoal tem um carinho pelo Pó de Pedra, tem um apreço por nós. A gente impactou o mercado de maneira positiva, a gente é compreendido como um player relevante. E isso tudo é um programa que eu estou gravando hoje para poder dizer para vocês. O Pó de Pedra vai mudar, virão os demais canais anexos ao Pó de Pedra. A gente vai criar um ecossistema maior, né, para poder dedicar melhor os assuntos, as pautas, os dias certinhos de cada tema. Eu vou ter mais tempo para trazer o Lúcio aqui, quantas vezes for preciso e ele puder, e a nossa agenda conciliar, mas para a gente falar de temática nova, relevante, de novas tendências. Esse é o nosso papel. A gente que contribui hoje, mas a gente quer contribuir de maneira mais definitiva e decisiva na aquisição do seu material, na promoção da pedra natural. E as empresas e os players que entenderem isso, meu chapa, vão crescer com a gente aqui, a gente vai contribuir propositivamente para esse crescimento. Lúcio, quero agradecer você estar comigo compartilhando esse anúncio aqui, né, esse programa específico para falar desse detalhe. É um programa menorzinho, não é uma entrevista, é apenas uma prestação de contas, um informe publicitário, digamos assim, né? Cada uma dessas empresas são parceiros do Pó de Pedra, ajuda a gente a fazer esse programa crescer. E você já fique atento, porque o Pó de Pedra vai mudar para melhor. Né? Estamos nos últimos preparativos. Vai ser em julho, eu não posso cravar que é dia 1º, tem que olhar até a agenda lá. Mas a gente tem essas 2 semaninhas aí para se organizar, para nos organizarmos, para logo no início, aí, na 1ª ou na 2ª semana de julho, a gente soltar uma programação nova e diferente para vocês, tá bom? É isso. Acompanhe o Pó de Pedra, se inscreva no nosso canal, indique a gente para o pessoal da pedra. Você é vendedor de pedra, você trabalha com pedra, não deixe de estar conosco aqui, porque isso vai ser muito relevante. Tamo junto. Bacana. Eu desejo todo sucesso. Acho que toda mudança é resultado de um grande esforço. Tá? Mas dentro da sua estratégia, eu tenho certeza que vai ter um crescimento e um excelente crescimento. Bom, aqui no Pó de Pedra, falar de pedra ficou mais leve. Valeu, galera. Obrigado. Valeu.